a paz e o amor de Deus sobre nossas vidas? Vamos para a virtude número 19. Vamos ler 1 Samuel 18, 3 e 4. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava com a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Vamos relembrar que antes queriam dar vestes a Davi e Davi usasse aquela veste para lutar com Golias. Poderiam dizer que Davi havia vencido por causa das armas e as armaduras de Saul. Se não fosse estar estas vestimentas, Davi não iria vencer. Deus fez assim, não permitiu que os outros que não acreditavam em você te desse vestimenta, para que mais tarde, quando Deus fizesse você vencer o gigante, e ele vencesse o gigante por ti, eles não poderiam falar, fui eu, foi o meu ensinamento, foi eu que vesti ele, tudo era meu, tudo eu dei a ele para lutar. Deus não permitiu que Davi usasse outra roupagem que deram a ele, pois ele próprio já o havia dado uma armadura e Davi tinha o Espírito de Deus que o regia, que o guiava, que o conduzia, que o orientava e o instruía a fazer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na sua vida. No versículo lido, diz que Jonatas fez uma aliança com Davi. Fala que Jonatas amou Davi como a sua própria vida. Fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, um pacto, uma união, um compromisso de amor por uma amizade. E Jonatas daria a sua vida pelo seu amigo Davi. E Jonatas se despojou. Jonatas tirou de si, se privou das suas vestes para vestir o outro. Deu a sua veste que usava a Davi, deu a capa, os seus vestidos, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Sabemos que Jonatas era o herdeiro do trono, que Jonatas ali estava declarando que Davi era o escolhido, a sucessão do trono, pois ele emanava o amor e a paz de Deus, que o fez transbordar de amor por ele, a ponto de querer dar a sua própria vida. Sabemos que o maior do fruto do Espírito é o amor, e Jonatas pôde sentir esse amor através da vida de Davi. E Jonatas viu a Davi e o amor de Deus ele pôde sentir na vida de Davi, que não era só a vida que Jonatas estava despojando a Davi, mas a sua vida como rei, a sua coroa, a sua capa, as suas vestes e as suas armas. A capa era para uso externos e era usado para reconhecer quando a pessoa vinha de longe, pois cada um possuía sua. E Davi, usando a capa externa, quando o visse, diria, lá vem o escolhido, o sucessor do trono, pois aquela capa tinha esse significado, uma cobertura externa para a vida de Davi. Os vestidos eram internos, falavam do coração, da intimidade, do amor e o cuidado de Deus para com a vida de Davi, que o próprio Deus escolhera com a virtude de ser segundo o seu coração. A espada, a arma para a batalha, pois para obter os planos e projetos de Deus para com a sua vida, era o significado da sua segurança e proteção de Deus sobre a vida de Davi. Esta era a armadura que Jonatas despojou a Davi. O amor faz isso quando transborda através do Espírito de Deus sobre vidas, sobre a vida de Jonatas. Podemos entender o fruto do Espírito de Deus sobre a vida dele.
Jonatas possuiu virtudes, o amor da sua própria vida, por amor, a paz que excede a todo entendimento, teve paz para dar tudo o que te pertencia sem questionar. Amou aquele que iria herdar o que lhe pertencia. Ele era benigno, fez o que era certo. Jonatas também era bondoso, não mediu esforço para fazer o bem a outro. E Jonatas fez isso tudo para um indivíduo que acabara de conhecer. Sendo longânimo, aceitou, sendo firme e corajoso, o desígnio de Deus para com a vida de Davi. Esses frutos do Espírito de Deus habitavam na vida de Jonatas. Através dessas virtudes, amou a quem Deus escolheu para substituí-lo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Deus usou a vida de Jonatas para abençoar a vida de Davi. Isso não é qualquer um, só uma pessoa com domínio próprio, mansidão, faz a vontade de Deus e o querer de Deus em prol a outra vida, faz para o outro como se fosse para ele próprio, negou a si mesmo suas vontades, seu querer, para abençoar e se despojou das suas vestes para dar a Davi. Jonatas viveu este versículo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jonatas era fiel e obediente a Deus. Jonatas poderia ser descrito por Davi como um homem de Deus, o hóspede de Deus, o verdadeiro cidadão dos céus, como diz em Salmo 15, 2 e 4. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, fala a verdade, conduzido, é movido segundo o seu coração e mente. Sabemos que tinha os frutos do Espírito de Deus, não usava a língua para defamar, que nenhum mal fez ao seu semelhante e não lançou calúnia a seu próximo, que rejeita quem merece, despreza e honra os que temem ao Senhor e mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Jonatas viu Deus na vida de Davi, não o invejou, foi um homem íntegro, não saiu desmerecendo o que Deus havia dado a Davi, segundo o seu coração. Deixou ser conduzido pelo Espírito de Deus a honrar Davi com as suas vestes e manteve a sua palavra, mesmo saindo prejudicado, pois Jonatas sabia que o fato de ter lhe dado aquelas vestes tinha o significado de estar dando a Davi uma honra que poderia ser sua. Davi, recebendo aquelas vestes que provinha dos sonhos, dos planos e projetos de Deus para com sua vida, ele estava deixando o deserto onde era pastor daquelas ovelhas e estava vivendo algo novo em sua vida. Isso não significa que teria que esquecer o que ele aprendeu naquele deserto. Deus permitiu Davi a ficar no deserto para aprender a cuidar, a alimentar, a guiar, a dar de beber, a confiar e ter fé que Deus poderia usá-lo em batalhas, pois aprendeu a manejar o que Deus havia lhe dado para pelejar. Ali no deserto, Davi recebeu a armadura de Deus e foi preparado para o que viria sobre sua vida. Ali no deserto aprendeu vivendo batalhas interiores, batalhas exteriores, perseguições e mesmo sendo desacreditado, caluniado, seguiu, continuou confiando nos planos, nos sonhos e projetos de Deus para a sua vida. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Deus é que me cinge de força e aperfeiçoará o meu caminho, faz os meus pés como das servas e me coloca em segurança os meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para o combate, para a peleja, de sorte que os meus braços quebraram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me sustém e a tua mansidão me engrandece. Salmo 18, 30 e 35.
1 Samuel 18:8. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Assim que Davi matou o gigante, Saul chamou-o para conduzir gente de guerra. Davi conduzia, Davi orientava, Davi os guiava com prudência. Davi tinha todo o cuidado, agia com paciência calma, evitando perigo e consequências ruins ao povo. E por isso foi aceito com bons olhos por todo aquele povo e até os olhos dos servos de Saul. Quando voltaram da batalha, Saul pôde perceber o crescimento de Davi, e aquilo parecia mal aos seus olhos. O povo aclamando Davi com melodias de alegria. E Deus permitiu Saul sentir o que já havia e o que já habitava no seu coração: a inveja, que aos seus olhos deixou Davi sob suspeita. Assim vivemos, somos bem recebidos, pois estão vendo Deus em nossas vidas. Mas quando chegamos no patamar, no nível que Deus quer, através da vontade dele sobre as nossas vidas, muitos não esperam que chegamos, mas pela graça e misericórdia, sermos inseridos nos projetos, nos sonhos e nos planos de Deus. Se levantam competidores para provar que são melhores, que são maiores, se levantam vendo o que querem ver através dos seus olhos, que você não é capaz, que não é valoroso para estar ali. Eles gostavam de te ver sem honra, como o menor da casa. Assim estaria tudo bem. Mas quando vê a capacidade, o crescimento de Deus em sua vida, não te olham com bons olhos. Querem armar ciladas para parar o que Deus fará em sua vida. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E assim Saul olhou para Davi. E Saul o afastou de si, mandou-o para longe dele e o fez comandante de 1000. E Davi também foi bem sucedido. A virtude de tudo que for colocado nas suas mãos, ele dava o seu melhor. Fazia para beneficiar a todos, pois fazia para Deus. Por isso o Senhor era com Davi, pois vivia junto ao povo que o amava. Saul armava para matar Davi, mas não queria sujar as suas mãos. Enviava outros para fazer com que Davi caíra na sua armadilha e deu a sua filha Mical para servir como laço para a vida de Davi. Mas Saul viu e compreendeu que o Senhor era com Davi e que todo Israel o amava, temeu muito mais a Davi, e Saul se tornava cada vez mais seu inimigo. Como a palavra de Deus diz, Saul se tornava cada vez mais seu inimigo. Saul propôs aos seus olhos, ao seu coração, a perseguir, a caluniar e se tornar o inimigo de Davi. Davi estava ali vivendo o propósito de Deus, guerreando, liderando, conduzindo o povo. 1 Samuel 19:2, depois vamos para o 11 e o 12. Pelo que Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te, portanto guarda-te amanhã pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-te. Saul mandou um mensageiro à casa de Davi para que o vigiasse e o matasse. E pela manhã, porém, Mical, mulher de Davi, o avisou dizendo: se não salvar a sua vida esta noite, amanhã te matarás. Então Mical desceu Davi por uma janela, ele se foi e fugindo escapou. O povo amava Davi e os filhos de Saul também o amavam, com uma forma de amor diferente. O amor do povo pelo cuidado que Davi tinha com eles, de guiá-los, de dar de beber, de dar de comer, ajudá-los a continuar na luta.
E o amor de Jonatas é o amor da amizade, de ver o brilho do Espírito Santo. E quem é luz, anda com luz. E quem quer paz, anda com a paz que vem de Deus. E a Mical, o amor de não querer ver perecer aquele a quem ela amava. Deus cercou Davi com o seu amor, que emanou em sua vida para ser cuidado pelo amor que provinha do próprio Deus para aquelas pessoas, o ajudá-lo através do amor que sentia por Davi. E 1 Samuel 19:18, assim Davi fugiu e escapou, e indo ter com Samuel em Ramã, contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Foram, pois, ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Saul, sabendo onde e com quem Davi estava, por 3 vezes Saul enviou mensageiros. E quando eles chegavam à congregação, eles viam o mover do Espírito de Deus naquele lugar e se juntavam a profetizar com os que estavam ali naquele lugar. E Saul, vendo que todos que iam voltavam impactados, resolveu ele mesmo ir até lá. E pelo caminho o Espírito Santo se moveu. Ele profetizava pelo poder de Deus, pois Deus usa quem quer. O Espírito Santo estava sobre ele, mas não nele. Ele tinha dons, mas não graça. Saul tirou sua roupa externa. Saul foi dominado pelo Espírito de Deus, que foi impedido de fazer o que ele queria, tirar a vida de Davi naquele lugar. Ficando ali todo aquele dia e toda aquela noite prostrado entre os profetas. Números 23, 5, 8 e 12. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e assim falarás: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Disse Balaão: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Balaão era um profeta que deixava ser usado para tudo. Fazia o bem, mas também usava o dom para fazer o mal, para prejudicar para os seus próprios fins. E o rei Balaque o procurou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas o Senhor usou a Balaão para abençoar e não para amaldiçoar. E vemos que aconteceu com Saul. Uma oportunidade foi dada para ele. Prostrado junto aos profetas, retirou as suas vestes externas, mas não houve mudança interiores, pois saiu dali com o mesmo desejo de antes, ainda mais intenso, pois pôde entender que Deus estava com Davi, que Deus confirmou ali a Saul que Davi era o escolhido dele, que Deus tinha o plano e o projeto com Davi para ser o rei, o novo rei de Israel. E ao invés de Saul mudar, Saul perseguiu a Davi para acabar com aquele escolhido, preferiu amaldiçoar do que abençoar a vida de Davi. 1 Samuel 20:42. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, uma promessa de amizade e paz
que se estendesse aos seus descendentes eternamente. Eles não eram irmãos de sangue, mas eram unidos pelo amor e a paz vinda de Deus e selado diante de Deus para as suas vidas. E Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria vida. É o mesmo amor que temos que sentir por Jesus, pois ele foi a aliança, o pacto de Deus com o homem. Deus, por sua misericórdia e graça, deu o seu único filho para salvar a humanidade. Nós devemos nos apegar com amor, com amizade, com os seus ensinamentos e fazer uma aliança por toda a nossa eternidade, que viveremos todos os dias na sua presença e estarmos em comunhão com Ele. Esta aliança que foi feita com Jesus em nossas vidas, tem que haver uma entrega. Nós temos que entregar ao Senhor tudo o que temos e de entregar tudo em tuas mãos. Vamos começar entregando a nossa capa. Entrega a capa ao Senhor para mostrar que houve mudança em sua vida. A capa é exterior, é roupa e comportamentos que nós temos. Vamos entregar as vestes ao Senhor. As vestes vinha depois da capa exterior. As vestes é o nosso interior, é o nosso sentimento, é os nossos pensamentos, é as nossas atitudes, é as nossas ações. Devemos entregá-los ao Senhor e deixar que Ele trate daquilo que não nos faz bem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Está escrito lá os Salmos de Davi, o Salmo 139, 23 e 24 e o Salmo 51 e 10. Estas orações de Davi é a sua entrega pessoal de tudo que havia no seu coração e na sua mente, para que o Senhor fizesse a sua vontade. Que possamos a cada manhã nos entregarmos à vontade de Deus e deixar que Ele nos traga mudança para sermos moldados e transformados em termos as virtudes com as características que nos identifica, que não somos mais nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós. É assim estarmos semelhante a Ele. Entregamos a espada ao Senhor. A espada é para nossa segurança. Temos que pôr em nossa mente que a única arma que temos é que temos que confiar e nos deixar seguro é estar nas mãos de Deus, pois só Ele poderá nos livrar de todo mal e perigo. Só Ele é poderoso. E por isso temos que confiar e entregar as nossas vidas ao Senhor. Vamos entregar o nosso arco. O arco é um instrumento para a sobrevivência. Era usado para caçar. Jesus nos disse: não andei ansiosos no amanhã, o que há vez de comer ou beber e vestir. O Senhor pode, e o Senhor fará. O Senhor pede para que nós entregamos as nossas ansiedades, pois Ele cuidará de nós. Vamos confiar na sua providência, entregar as nossas necessidades, o nosso arco, nas mãos do Senhor, pois Ele trará providência para nossas vidas. Vamos entregar o cinto ao Senhor. O cinto fala da justiça própria,
aquela que queremos fazer com as nossas próprias mãos. A verdadeira justiça é nos apresentada por Deus, que nos justificou com o sangue de seu Filho Jesus, que morreu na cruz para justificar os nossos pecados e levar sobre si todas as nossas transgressões e dores. Então vamos entregar as injustiças nas mãos de Deus, para que Ele conceda justiça por amor e por meio da salvação. Entregamos também nas mãos de Deus a nossa capa, as nossas vestes, as nossas armas, os nossos arcos, os nossos cintos, para que assim o Senhor fique no controle de tudo e passe a ser a nossa razão de viver, e todas as nossas expectativas e necessidades possam estar e sendo supridas pelo Senhor. A fé sendo o firme firmamento da confiança que temos somente em Cristo Jesus. Ele troca as nossas vestes e você já recebeu a sua ao aceitá-lo como seu Salvador e ao recebê-lo ao partir do pão. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para podermos permanecer firmes para lutar e suportar as ciladas do diabo. Sua batalha não é contra carne e sangue, e sim contra as trevas e principados. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecei firme. Estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Está descrito a armadura de Deus em Efésios 6, 10 ao 18. E assim Davi orou, Davi louvou pela proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. E não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem paz que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos estiver ao meu lado, direita ou esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. A minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Davi não dividiu seu coração. A adoração era exclusiva ao Senhor. E Davi seguiu fazendo a vontade de Deus, tendo o coração segundo o coração de Deus. A paz e o amor esteja convosco. Amém.